Questão comentada do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, IBFC, sobre o A com H, o A sem crase e o A craseado. Se pronunciam da mesma maneira e por muitas vezes as pessoas acabam se confundindo na hora de usar. Então, o IBFC deu uma frase com 4 lacunas e pediu que as pessoas preenchessem as lacunas de modo correto, de modo respectivo e visse o que iria marcar. É o que eu peço a você que faça agora. Encha a sua tela, congele o vídeo, resolva e só depois de resolvido você dê um play para ouvir o meu comentário. Vai lá. Muito bem. Como sempre eu digo, se você... Espera aí, professor, eu não posso esperar, porque eu pedi que você pausasse o vídeo. Então, segunda e última chance, pause se você ainda não fez isso. Vai lá. Bom, esses 3 As, o primeiro deles, quando é que eu devo usar o A com H? Bom, primeiramente é importante você saber que A com H é um verbo. É uma forma do verbo haver. Um verbo que a gramática chama de verbo impessoal, que é aquele verbo que não tem sujeito, que não tem plural, quando ele está usado no sentido de existir. Existe um problema, há um problema. Ou então, quando ele está no sentido de tempo decorrido. Há um dia, faz um dia. Então, se for sinônimo de existir, que é verbo, ou sinônimo de fazer, que é verbo, o A é com H. Todas as vezes, então, que você trocar esse A por um dos 2 verbos que eu falei, e isso não alterar o sentido, você então saberá que deve ser usado o A com H. Por exemplo, a meteorologista disse que há muita probabilidade de chuva amanhã. Existe muita probabilidade de chuva. Existe é um verbo, há é um verbo. Há vários livros no meu quarto. Existem vários livros. Um detalhe, são livros, então os livros existem. O verbo existir tem plural, normalmente. É o verbo haver é que não tem. Não nos vemos há muitos anos, quer dizer, faz muitos anos. Que na linguagem coloquial você fala tem muitos anos. Então faz, tem ou há são verbos, por isso o A é com H. Depois, quando é que eu vou usar o A puro? Na maioria das vezes esse A é um artigo. Ele pode ter outras classificações. Ele pode vir também numa expressão. E aí, como eu disse a vocês, se ele é um artigo, que é um artigo definido, o indefinido seria um artigo feminino e no singular. Então, depois dele, quando ele é artigo, tem que vir um substantivo feminino. A caneta, a situação, a bola. Também ele pode ser uma preposição, que é aquela palavrinha que liga numa oração um termo a outro termo. Então, quando eu falo assim, eu preciso de você. O de é uma preposição. Eu me refiro a você. O a é uma preposição. E essa preposição a, na maioria das vezes, né, ela é determinada por um verbo. Dirigir-se a, referir-se a, contar a. E aí, quando eu coloco esse a, o complemento passa a ter sentido. Agora, outras palavras que não são verbos também podem pedir esse a. Por exemplo, se você faz referência a. Se você fez uma alusão, você fez uma alusão a. Enfim, vamos ver aqui um exemplo, né? Antes disso, o a, no sentido de existir, né, ele indica um tempo que já foi, há alguns anos, faz alguns anos, né? Então, se não é do verbo fazer ou de existir, você vai usar esse a puro. Estivemos em consulta com a pediatra. Essa palavra pediatra é a médica. Então, esse a é só um artigo. Quando eu digo, eu disse a ela que estava tudo bem, essa palavra ela não é um substantivo. Então, esse a não é um artigo. Esse a é uma preposição. Porque da mesma forma que eu converso com,
Da mesma forma que eu necessito de, da mesma forma eu disse a alguém. E quando eu digo daqui a pouco vai chover, esse a não pode ser um artigo feminino porque pouco é masculino. Esse a não é uma preposição porque o daqui não exige o a. Mas a expressão daqui a pouco é uma locução. É uma expressão com valor adverbial de tempo. Daqui a pouco. Faltando aqui um pouquinho de tempo. Tá bom? E, finalmente, o a craseado. A gramática ensina que é a fusão, ou seja, é a mistura entre a preposição a com o artigo a. E aí, é importante que você saiba que o a craseado, ele só pode aparecer antes de substantivo feminino. Porque é substantivo feminino que aceita o artigo a. E no a craseado tem o artigo a. Então, se for uma palavra masculina, antes da palavra masculina não pode ter a craseado. Se for um verbo, antes de um verbo não pode ter um a craseado. Agora, para eu saber se esse a craseado existe, eu pego a tal palavra feminina que vem depois dele e troco por uma palavra masculina. Então, eu vou usar o a craseado, que é a mais a, se no masculino encontrar o ao, que é a mistura da preposição a com o artigo o. Como assim, professor? Fomos juntos à praia. Praia é uma palavra feminina. Se eu troco por uma masculina, fomos juntos ao parque. Se o masculino é ao, o feminino é a craseado. Ele perguntou à professora sua dúvida. Professora é uma palavra feminina. Se eu troco por uma masculina, ele perguntou ao professor. Se o masculino é ao, o feminino é a craseado. Então aí temos o básico do a com h, do a puro e do a com crase. Lá na frase, eu deveria dizer todos os dias, Dona Maria vai à mercearia com a craseado. Mercearia é uma palavra feminina. Se eu troco por uma masculina, Dona Maria vai ao mercado. Se o masculino é ao, o feminino é a craseado. Quando eu falo ela compra o necessário para a família, família é uma palavra feminina. Mas se eu troco por uma masculina, vai ser necessário para o marido, para o filho, para o genro. Aí não é ao. Então, se o masculino não é ao, esse o é só um artigo, o a é só um artigo também. Há muito tempo, esse a é com h, porque ele é sinônimo do verbo fazer, faz muito tempo. Ou na linguagem coloquial do verbo ter, tem muito tempo. E, finalmente, há muito tempo, a acompanho. Se eu troco o a por uma palavra masculina, eu diria há muito tempo o acompanho. Eu não falo há muito tempo ao acompanho. Então, se o masculino não é ao, o feminino é a puro. Isso quer dizer que acertou a questão quem marcou a letra A. A mercearia, com crase, a família sem crase, há muito tempo com H e a acompanho com A puro. Se você quiser estudar, por exemplo, crase, lá no meu site www.ricardoerce.com.br eu tenho vários cursos práticos de exercícios que apresentam a teoria completa de crase. Estou dando aqui dicas para você procurar um curso chamado Exercitando o Português. Esse curso, ele é composto por várias questões de várias bancas para você ver toda a teoria de crase, resolver mais 15 questões, tudo isso por R$15, tá bom? Aquele abraço.